Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense neste vídeo para vocês. Tem oportunidade de mercado, jogadores do Fluminense suspensos pela Conmebol e muitas outras informações. Então fique comigo até o final, deixa o seu like, ativa as notificações, já vai comentando aí de onde que está assistindo a Central Fluminense. Vambora, porque eu vou começar a trazer essas informações. Bora falar do Marquinhos, contratado em 2024 para ser uma opção de velocidade para o Fluminense nessa temporada. É driblador, veloz e é um cara que, segundo o jornal O Dia, está muito bem cotado para ser titular contra o Alianza Lima, ou ter uma chance jogando na sua posição. A gente lembra aqui que o Keno está lesionado, não tem previsão de volta para o Keno, e assim, sendo bem sincero, até outro dia, esses dias atrás o Keno estava com a perna imobilizada. O jogo do Fluminense já é semana que vem. Eu creio que ele não terá condições de jogo contra o Alianza Lima. O Douglas Costa, que é um substituto natural do Keno ou do meio para frente, é outro cara que está se recuperando, pode ter até condição de estar relacionado para esse jogo, mas ele está num período muito inativo. E aí, uma das possibilidades é inserir o Marquinhos, atacante canhoto, lá pelo lado esquerdo, ou inverter com Arias para ele jogar aberto do lado direito e puxar para dentro. Enfim, são possibilidades, mas o jornal O Dia traz que o Marquinhos ele vem agradando nos treinamentos, né? Se tornou uma possibilidade real de atuar nessa estreia do Fluminense. É importante a gente lembrar também que o Marquinhos ele teve mais chances fora de posição. A gente lembra do jogo contra o Flamengo, que ele joga como um lateral direito, do que realmente na posição dele. A gente viu, 10 minutos contra o Madureira, o Marquinhos na posição dele, então foi muito pouco, até para a gente poder avaliar essa contratação, porque é um atacante, surgiu como atacante, jogou na seleção do meio para frente, jogou lá no Arsenal do meio para frente, nos clubes que ele foi emprestado, e aqui no Fluminense o Diniz optou por utilizá-lo como lateral também, algo que ele já tinha feito, se eu não me engano, no São Paulo. Então essa é a primeira informação. Não se surpreenda, torcedor tricolor, se o Marquinhos for titular contra o Alianza Lima lá no Peru, jogando na posição dele, jogando de atacante. Beleza de informação, vamos ver se o Marquinhos consegue agradar e confirmar, né, que realmente, meu Deus, o Marquinhos só tem que jogar de lateral e nem pensar mais como lateral. Vamos falar do Vidal, né? Eu trouxe outro dia uma declaração dele provocando o Marcelo. Realmente eu achei muito engraçado a forma que ele fala dos atacantes do Colo-Colo quando estiverem do lado do Marcelo, para botar o Marcelo para correr. Ele quer ver o desespero do Marcelo ao marcar os seus companheiros de equipe. Nessa vez o Vidal, né, numa declaração a uma TV chilena, ele destacou o grupo, ele analisou o grupo entre Fluminense, Colo-Colo, Alianza e Cerro Porteño, e eu quero deixar o vídeo aqui e comentar sobre as palavras dele. Segundo ele, são equipes muito tradicionais. Vamos ver o que o Vidal falou. Para la gente que nos está siguiendo, muchos hinchas de Colo-Colo, ¿quedaste conforme con el grupo? Es un grupo que tiene al Fluminense, que es el último campeón, pero que dijiste que no le tenían miedo a nada. Sí, no, quedamos conformes. De verdad que la Libertadores, todos los equipos son fuertes y de verdad que nos tocó un equipo, un grupo muy parejo con los mejores de cada país. Nos tocó Cerro, que es el mejor de Paraguay, nos tocó Alianza, que es el mejor de Perú, nos tocó el campeón actual de la Copa Libertadores, así que algo maravilloso. Creo que es el momento de hacer algo lindo y qué mejor con los mejores. Tá aí as palavras do Arturo Vidal, né? Vou traduzir aqui o que ele falou que o Colo-Colo tem um grupo muito equilibrado, com o melhor de cada país. Temos o Alianza Lima, que é o melhor do Peru, o Cerro, que é o melhor do Paraguai, e o atual campeão da Libertadores. Falou a TVN do Chile, o volante, o meia Arturo Vidal. Eu só discordo um pouquinho, né? A gente sabe que hoje o Cerro não é o melhor do Paraguai. Hoje a melhor equipe, a gente até falou em live com o Santi aqui, a melhor equipe é o Libertad. É a equipe que está dominando, está conquistando tudo lá no Paraguai, sem sombra de dúvidas, é a melhor.
Sinceramente, do Peru eu não tenho ideia, mas o Alianza Lima foi campeão do Apertura, que foi o primeiro campeonato lá no primeiro semestre de 2023. Pelo menos ganhou algo e é um dos maiores clubes. Realmente, sobre o Fluminense, ele não fala que é o melhor do Brasil, mas ele falou que é o atual campeão da Libertadores, e aí a gente pode dizer, o atual campeão da Libertadores é o melhor da América com o título que acabou de vencer. Então, tá aí essa análise do Vidal, coerente, é um jogador que é fanfarrão, ele gosta de falar bastante, mas ele destaca, né, realmente a dificuldade que o Colo-Colo terá na Copa Libertadores na fase de grupos, porque realmente clubes tradicionais dentro do grupo, para mim o Fluminense é favorito, disparado, o Fluminense passará em primeiro, eu cravo isso aqui, né, será uma surpresa muito grande o Fluminense conseguir não se classificar em primeiro. Quem dirá não se classificar? E ali na segunda vaga eu acredito que o Colo-Colo vai brigar com o Cerro Porteño. Eu tendo a colocar um favoritismo ao Cerro Porteño pela tradição e melhores campanhas nos últimos tempos em Copa Libertadores, mas não dá pra gente descartar o Colo-Colo de jeito nenhum. Ó, vamos para a curtinha do abraço aqui, tem informação muito importante, torcedor tricolor, porque informação do site Trivela, a Conmebol deu 2 jogos de suspensão para 2 jogadores do Fluminense. John Kennedy, que foi expulso de forma direta dentro de campo, por um pisão no jogador da LDU, e Diogo Barbosa, que acabou expulso no banco de reservas, também foi aplicada uma multa de $8.000 pela suspensão, pela expulsão do lateral esquerdo. O Fluminense pode apelar à Conmebol para evitar o pagamento das sanções, mas não da punição. Ambas as expulsões foram diretas e o John Kennedy pegou 2 jogos por ser reincidente. Então, 2 jogos para Diogo Barbosa e John Kennedy vão fazer falta para o Fluminense nesse início de Copa Libertadores. A gente lembra bem, o John Kennedy ele foi expulso na final da Libertadores ao comemorar o gol e foi expulso no segundo jogo da Recopa. Ele não jogou o primeiro porque estava suspenso e agora não vai jogar os 2 primeiros porque está suspenso também. Que fase a do John Kennedy em 2024, mas tá aí essa informação muito importante, são jogadores que a gente conta bastante, o Fernando Diniz conta bastante no elenco, até porque a gente sabe da condição física hoje do Marcelo, o Diogo Barbosa costuma dar conta do recado, o John Kennedy, apesar de um 2024 abaixo do que a gente já sabe que ele é capaz de produzir, é sempre um jogador interessante caso o Germancano não esteja disponível. O Germancano, no confronto contra o Flamengo, ficou de fora por conta de uma lesão, uma entorse no joelho, tá certo? Então vamos mandar um abraço pra galera aqui que tá sempre acompanhando, um abraço pro Evandro de São Gonçalo, pro Marcos do Rio de Janeiro, pro Marcos Afonso também aqui do Rio, pro Edson de Salvador, pro Assis de Manaus, pro Lauderan de Gama, Distrito Federal, e pro Silvínio de Palminópolis, Goiás. Tamo junto, muito obrigado, deixa o seu like, ative as notificações da Central Fluminense, não para de crescer. Vambora falar de oportunidade de mercado? Talvez esteja aparecendo pro Fluminense no meio do ano. Bora falar dele, Di Maria, gente. Essa aqui é uma informação que aí eu vou complementar com o que aconteceu no início de temporada. Será que pode ser uma oportunidade de mercado? Porque o atacante Di Maria viu a sua família receber ameaças de morte em Rosário, sua cidade natal, de acordo com o site Infobae. Um carro deixou um cartaz em frente à casa do atacante, advertindo que nem mesmo o governador provincial Maximiliano Pugliaro poderia garantir a segurança do jogador e de seus familiares. Todo mundo sabe que o Di Maria é torcedor, é cria do Rosário Central e ele tem um sonho de voltar para lá. Vou abrir aspas aqui com a mensagem que foi enviada ao pai de Di Maria, de acordo com fontes policiais. Diga a seu filho Angel que não volte a Rosário, porque senão estragaremos tudo matando um familiar. Nem Pugliaro vai te salvar. Nós não jogamos fora pedaços de papel, jogamos chumbo. E nossa, gente, é um pesado esse aqui. Não vou nem completar.
Eles completaram falando que jogam chumbo e pessoas sem vida. Foi essa mensagem enviada ao pai de Maria, coisa pesadíssima aí que está acontecendo na vida pessoal do Di Maria. Eu volto a atenção sobre a questão do Di Maria, por quê? A Central Fluminense apurou no início do ano, a gente trouxe essa informação aqui, trouxe em vídeo, trouxe também nas nossas redes sociais, que o Fluminense era sim um dos clubes interessados no Ángel Di Maria para 2024. Na época, se eu não me engano, o Grêmio também estava interessado, só que o jogador recusou vir para o Brasil. Naquele momento não quis avançar com propostas. Eu tô com números aqui do Di Maria na temporada por Benfica e seleção argentina, e ele é um cara que está jogando em altíssimo nível, por mais que tenha 36 anos. A gente está falando de 36 anos de um jogador que joga em time europeu, a nível europeu, competições europeias, e ainda joga na seleção argentina também. 44 jogos, 15 gols e 12 assistências. Estamos falando de 27 participações em gol de Ángel Di Maria nessa atual temporada. São números muito expressivos. Eu sei que a gente tem essas restrições por conta da idade. O time do Fluminense tem uma idade muito avançada, tem muita gente com problemas físicos, é um time velho. Cara, o Di Maria, eu acho que ele supera esse tipo de argumento. É um jogador de classe mundial, é um extra classe que a gente poderia trazer e jogando muita bola ainda. Olha esses números, gente. Em 44 jogos, 27 participações em gol do Ángel Di Maria. Então, assim, o Fluminense já teve interesse no início do ano, tem essa questão dele não ficar lá no Benfica, ele não deve continuar no futebol europeu, ele queria retornar ao futebol argentino, ao futebol sul-americano. Né? O Santi participou de uma live com a gente ontem, live do Papum aqui, jornalista argentino, da ESPN Argentina, também do Instagram lá, da página La Glória de América. Ele falou que o Di Maria ele gostaria de voltar caso o Rosário passasse para as oitavas de final da Copa Libertadores. Então o Di Maria tem esse desejo de voltar para a América do Sul, ele quer voltar para o Rosário, mas agora com esse problema aí, ameaças à família caso ele volte, e também se o Rosário passar ou não da Libertadores, pode abrir espaço para os clubes brasileiros tentarem a sua contratação. É importante lembrar, o Fluminense agora na contratação de jogadores, ele vai utilizar o fato do Super Mundial para atrair jogadores do quilate do Di Maria. Não é nenhum absurdo o Fluminense tentar voltar a carga para contratar Di Maria e outros jogadores do cenário europeu visando 2025. Eu contrataria o Di Maria. Se o Fluminense pudesse contratar, eu seria totalmente a favor, porque é um cracaço de bola, torcedor tricolor, e ainda joga em alto nível. Eu quero sua opinião. Fale aí sobre o Di Maria. Esses números são interessantes. Gostaria de ver o argentino com a camisa do Fluminense? Deixe o seu comentário que vai ser show. Agora eu vou falar de ex-Flu querendo chances na seleção brasileira. Gente, já tem um tempinho, né, que o Evanilson saiu do Fluminense rumo ao Futebol Clube do Porto, e ele deu uma entrevista ao canal Sport TV lá de Portugal, e foi questionado sobre chances na seleção brasileira. O Evanilson, que está voando lá no Futebol Clube do Porto, joga muita bola e atraiu interesse até do Arsenal da Inglaterra. Eu vou colocar aqui o vídeo dele falando sobre a questão da seleção brasileira e eu vou comentar um pouco em cima disso. Eu fico feliz pelo jogador brasileiro que foram, né? Eu falo para ele, eu falo com eles todo dia como é que estão lá por lá os treinamentos. A minha oportunidade não chegou, mas eu continuar fazendo o meu trabalho, que uma hora pode ser que chegue. É importante lidar com estas coisas com normalidade, não criar aqui uma barreira que de alguma forma possa afetar até o rendimento. Não, é continuar trabalhando, que vai chegar a hora. O que é que sente que ainda lhe possa faltar, Evanilson, para chegar à seleção? Sente que falta alguma coisa? Eu, sinceramente, eu acho que... num ponto de vista, eu acho que eu estou fazendo bem meu trabalho. Mas a concorrência também na seleção do Brasil é muito grande, tem outros grandes jogadores e cabe ao treinador decidir. Tá
Tá aí, então, a declaração do Evanilson, jogador cria do Fluminense, saiu com alguns problemas ali, né? Com o Flu, empresário, né? Ele ligou ele ao Tombense, o Fluminense ficou só com uma porcentagem. E eu lembro aqui, torcedor tricolor, o Fluminense ainda manteve 10% desses direitos. E o Fluminense tem um mecanismo de solidariedade. O Fluminense conta muito, tá? Informação isso aqui. Conta muito com a negociação do Evanilson até durante essa temporada, porque o Fluminense ganharia bastante dinheiro. Saíram informações da época que o Arsenal tinha um suposto interesse, né, que talvez o Arsenal poderia pagar cerca de 400 milhões de reais no atacante. O Fluminense ficaria com 10% disso aí. Faturaria 40 milhões de reais com a revenda lá do Evanilson só pelos 10%, mais o mecanismo de solidariedade. Aí tem que ver quanto o Fluminense teria, mas aí coloca aí 2%, 3%, são cerca aí de 42, 43 milhões de reais. Então é realmente um jogador que o Fluminense monitora, tá de olho, pela questão de ser negociado, porque ele vive um grande momento lá em Portugal. E eu acho que o Evanilson já era para ter tido oportunidade na seleção brasileira, porque centroavante mesmo, metedor de gol, e tá muito bem lá em Portugal. Então deixe seus comentários, torcedor tricolor, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço a vocês tricolores. Tamo junto.